E ainda trazendo mais informações sobre o ministro Dias Toffoli e o seu envolvimento, que causaria num país sério a suspeição dele nesse processo do Banco Master, né, deputado, que sequer deveria estar na última instância, tramitando no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que isso foi manobra jurídica, justamente para terem aí um foro privilegiado no sentido literal, né? Privilegiado mesmo. Agora, olha, vamos trazer aqui, porque vocês se lembram que na segunda-feira a gente noticiou a questão do resort ligado à família do Dias Toffoli, né? O resort Taiaiá. Ele foi comprado depois de receberem o aporte do Banco Master de 4 milhões de reais, né? E a própria construção desse resort, gente, eu precisaria de um programa inteiro para contar para vocês tudo o que aconteceu. Deu um problema, enfim. Veio o aporte do Banco Master, os 4 milhões. E aí, o que, que acontece? Eles venderam o resort depois para um advogado que é ligado à JIF, mais um grande nome aparecendo nesse esquema. Vamos lá, então. O Resort Itaiaia, que fica em Ribeirão Claro, no Paraná, ele mudou de controle no ano passado, né? Ele passou aí o controle, então, quem adquiriu foi o advogado Paulo Humberto Barbosa, guardem esse nome. Informação do portal Metrópolis diz que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, inclusive frequenta o local. Dois irmãos e um primo do magistrado detinham as cotas que foram vendidas para o advogado, tá? Além disso, o novo dono mantém vínculos empresariais com nomes ligados à JF. O Barbosa, ele é sócio de Renato Mauro Menezes Costa, presidente da Friboi, e também de Gabriel Paes Fortes, que é cunhado do José Batista Júnior. Quem é o José Batista, gente? Ele é o irmão mais velho do Joesley e do Wesley Batista. Então, esse trio controla a Petras Negócios e também a empresa voltada ao aluguel, uma empresa voltada ao aluguel de aeronaves. Deputado Tito, gostaria de te ouvir sobre isso, porque quanto mais mexe, mais sujeira a gente encontra sendo jogada debaixo do tapete, né? E como é que o senhor vê? Porque hoje a gente teve a liquidação do REAG Investimentos, que foi justamente quem trouxe esse aporte, esse dinheiro para que fosse investido na construção do resort. Berenice, quanto mais mexe, mais problemas nós encontramos. Mas o problema não é de mexer. O problema é a falta de uma clarificação, é a falta de uma publicidade em relação a tudo isso. E chegou um momento que nós, cidadãos, temos que agir, temos que compreender que os fatos têm que ser apurados. A situação envolvendo esse resort tem que ser investigada pela Polícia Federal. O problema é que como que nós vamos investigar o ministro Dias Toffoli porque é preciso de uma autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, para o Dias Toffoli ser investigado nesse caso, é preciso a autorização dele, porque ele não vai se julgar impedido, do Gilmar Mendes e de todos os ministros que estão ali, do próprio Alexandre de Moraes. Então, e fora que a Procuradoria-Geral da República jamais vai pedir a investigação. Então, o fato não tem como ser apurado na prática, porque um delegado da Polícia Federal que começar a apurar o fato vai responder por abuso de autoridade. Por quê? Porque ele estará investigando alguém que tem foro privilegiado sem autorização do tribunal. E qual é o tribunal? O Supremo Tribunal Federal. Então, o fato na prática não tem como ser investigado. A única oportunidade que nós temos é a imprensa, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, trazendo essa realidade obscura que está acontecendo em nosso país. Por exemplo, questões muito simples poderiam iniciar a investigação. Se Dias Toffoli já foi inúmeras vezes para lá, e a informação que eu tenho é que são muito mais vezes do que tem sido publicado, porque é até um resort conhecido aqui no estado do Paraná. Eu não fui lá pessoalmente, mas é um resort de luxo. É só verificar se ele pagou pelo resort. Começa por aí, né? Se ele não pagou, né? E se não havia mais um vínculo familiar com o resort, quem pagou o resort? Né? Ou se não pagou, por que ele teve acesso gratuito a esse local? Então, uma investigação tem que iniciar por algum ponto. E pode ser iniciado sim. Agora, os irmãos Joesley novamente envolvidos,
né? Vamos lembrar todos os fatos que ocorreram em relação à Operação Lava Jato, em que eles confessaram, inclusive, a subtração de dinheiro público das estatais, da Petrobras, eles mesmos confessaram, né? Então, tem antecedentes, eles têm um modus operandi que é bastante claro, que é de compra de poder. Hoje moram nos Estados Unidos, né, buscando ficarem blindados a qualquer ação da própria imprensa, né, porque hoje eles estão blindados pelo Supremo, mas eles ficam blindados da própria imprensa aqui em relação às condutas deles. Agora, o fato, infelizmente, na prática, não tem como ser investigado hoje, Berenice, no Brasil. Por quê? A menos que haja vazamento de informações e a própria imprensa divulgue aquilo que está acontecendo, nós não vamos chegar a nenhum lugar, porque o próprio tribunal tem que dar autorização, e o tribunal nunca, jamais, em tempo algum, vai autorizar qualquer investigação em relação a Dias Toffoli.